Dans un monde en mutation, le narrateur présente les signes des temps. Les Écritures parlent d'événements marquants qui toucheront les nations. Le texte nous invite à contempler les mystères de l'Apocalypse et leur pertinence avant nos yeux, éveillant l'intérêt pour les prophéties. La voix révélatrice explore les visions prophétiques, en soulignant que le livre de l'Apocalypse est une révélation de Christ et de sa souveraineté. Ce message résonne avec l'histoire de la rédemption, rappelant à chacun sa promesse fidèle et son but ultime dans la création. Joao antaove os solo, cada homme symbolisando uma realidade spiritual. O texto no mostra que eles revelam a soberania de Deus. Avisao revela o primeiro solo homme cavalo branco. Este símbolo aponta para a conquista e a justiça triunfante de Cristo. O segundo solo accent aigu rompido, a pars homme cavalo vermelho. E symbolo reflète a guerra e a divisao entre os povos. O terceiro solo traz homme cavalo preto. O texto no mostra a fome a escassez, bifemando as consciência do pecado no mundo. Finalement, o quarto solo revela homme cavalo palido. Este simbolismo aponta para a morte e as calamidade que permeam a existência humana. Ao abrir o quinto solo, João ve alma dos martyrs clamando por justiça. O texto nos encoraja a perseverar na fé. O sexto solo revela uma grande catastrophe. No entanto, no meio do caos, a esperança accent aigu vifement de na salvação por Cristo. João antaove os 144.000 selado, homme symbolo da proteção divina em meio ao caos. Este número representa a totalidade dos fiéis. A visao revela uma grande multidão, vestida de branco, comme palma na mão, louvando a Deus e ao Cordeiro. O texto nos mostra que essa pessoa viram da grande tribulação, refletando a ideia de perseverança na fé. João vos anjo proclamando que a salvação pertence a Deus, indicando a soberania divina sobre toda a criação. Enquanto isso, os quatro ser vivos e os anciãos se prostram, adorando o Senhor, simbolizando a criação em reverência. A adoração intensa revela a centralidade da presença de Deus no desenho divino e na história da humanidade. João vê o Cordeiro que foi imolado, simbolizando a redenção por meio do sacrifício e a vitória sobre a morte. O Cordeiro recebe o livro, e accent aigu sinal de que o plano de Deus para a redenção está prestes a ser revelado. Os cinco solos seguintes começam a se abrir, cada homme revelando-me sobre os juízos que estão por vir. A visão do quarto solo traz homme cavalo palido, simbolizando a morte e a devastação que virá sobre a terra. Esse cavaleiro, conhecido como a morte, traz consigo a necessidade de vigilância diante da crise profunda. João observa que cada solo revela a luta continua entre o bem e o mal, aliando realidades externas celestiais. Como se solo rompido, a terra accent aigu abalada, mostrando que mesmo em calamidade, a proteção de Deus accent aigu real. O ciclo de juízo conclui, comme a rifemaço de que a esperança permanece em Cristo, nosso Salvador e refugio. João antaove uma feroz besta ascendando do mar, simbolizando o império maligno que surgirá. E lá accent aigu dotada de poder e autoridade. Esta visão revela a conexão entre a besta e os reinos de Daniel, mostrando o poder que se opõe à soberania de Deus. A besta tem des chiffres 7 capsa, representando o reino que se levantam KM, mas Cristo reina eternamente. Enquanto isso, João observa o Cordeiro no trono. Esta cena accent aigu testament da vitória divina sobre todas as forças malignas. O texto nos mostra que, mesmo diante do juízo, a vitória de Cristo accent aigu certa. Ele é accent aigu nosso refugio e fortaleza. A visão também aponta para a Babilônia, representando a corrupção e a decadência moral que cerca o mundo atual. Diante desse cenário a pergunta ecoa onde está nossa esperança, em meio ao caos seguimos esperando em Cristo. João antaove uma grande multidão de anjos que proclamam salvação pertence ao nosso Deus, a visão revela a adoração no céu. O texto nos mostra que a vitória de Cristo accent aigu certa. Ele é accent aigu o rei dos reis, e os santos se renem, triunfantes em seu nome. Enquanto isso, a terra clama por redenção. Os sinais ao claro e o convite para a vigilância accent aigu urgente para os fiéis. Diante dessa revelação, somos chamados a refletir estamos atentos ao sinais ao nosso redor líder da fé esperançoso.